A manhã nasceu fria e sem cor, como se o próprio céu houvesse perdido o interesse pelo que se passava na terra. O tribunal central da cidade estava cheio, cada banco ocupado por olhares curiosos, famintos de espetáculo e condenação. Havia murmúrios que pareciam ecoar dos cantos das paredes, sussurros que julgavam antes mesmo da sentença. No centro de toda aquela tensão, um homem simples, de mãos calejadas e rosto marcado pela miséria e pela esperança, aguardava em silêncio. Seu nome era Ramiro Sandoval. Ramiro mantinha os olhos baixos, as mãos trêmulas repousando sobre o colo, como se tentasse se proteger do peso invisível das acusações. Trabalhador de construção, pai solteiro, ele fora acusado de um assalto à mão armada em uma farmácia local. As provas pareciam incontestáveis, câmeras, testemunhas, coincidências demais para serem ignoradas. E ainda assim, havia em seu olhar uma dor que não cabia na culpa. Naquele mesmo tribunal, atrás de uma mesa elevada, repousava o juiz Fausto Deline. Homem de meia idade, semblante severo, olhar cortante como lâmina, vestia sua toga preta como quem veste uma armadura. Desde o acidente de carro que o deixara preso a uma cadeira de rodas, há 15 anos, sua vida se tornara um deserto emocional. O homem que antes sorria com a família, agora era uma fortaleza de ferro e gelo. Nada o comovera desde então. Nem lágrimas, nem súplicas, nem fé. O som do bastão de madeira batendo na bancada cortou o ar. O juiz exigiu silêncio e o tribunal obedeceu. Ele ergueu o olhar, frio e meticuloso. O réu Ramiro Sandoval será condenado conforme as provas apresentadas. A voz dele não tremia. Soava como o som de uma sentença divina, inquestionável. Mas algo estava prestes a acontecer. Algo que ninguém poderia prever. Do fundo da sala, uma voz pequena, mas firme, ecoou entre os murmúrios. "Espere!" O silêncio foi imediato. Todos se viraram. De pé, com um vestido azul desbotado e um olhar mais forte que a própria dor, estava uma menina. Tinha apenas 7 anos, o rosto limpo de lágrimas, mas os olhos marejados de coragem. Seu nome era Verônica Sandoval. Ela caminhou até o centro da sala, os passos ecoando sobre o piso frio. Cada som parecia uma batida de coração. Fausto franziu o senho impaciente. "Quem é você?" perguntou com a autoridade de quem não costumava ser questionado. "Sou filha dele", respondeu ela, apontando para Ramiro. "E o senhor está prestes a cometer um erro terrível." O murmúrio cresceu. Alguns repórteres sorriram, achando que se tratava de uma cena ingênua, um momento de apelo emocional. O juiz, porém, manteve-se inabalável. "Garota, este é um tribunal. Não há espaço para brincadeiras infantis aqui." Mas Verônica não recuou. "Não é brincadeira, é uma promessa. Se o senhor soltar meu pai, eu faço o senhor andar novamente." O ar pareceu desaparecer da sala. Um riso abafado escapou de algum canto, seguido por um burburinho nervoso. Fausto cerrou o maxilar. O som do relógio na parede pareceu parar. Ele fitou a menina como se ela fosse um delírio. "Você sabe o que está dizendo?" perguntou ele frio. "Sei, sim, senhor juiz. O senhor não acredita mais em nada, nem em justiça, nem em milagres, mas eu acredito." Aquela frase, dita por uma criança, perfurou o ar como uma flecha. Por um segundo, o olhar do juiz vacilou. Apenas um segundo, mas foi o bastante para despertar um eco esquecido dentro dele. Ramiro tentou intervir, a voz trêmula. "Verônica, filha, não fale assim com o juiz." Mas ela o ignorou. Manteve os olhos fixos em Fausto, com uma convicção que parecia vir de outro lugar, de uma força invisível. "Se o senhor soltar meu pai, eu prometo. O senhor vai voltar a andar, eu juro." O juiz respirou fundo. O tribunal inteiro observava aquela batalha silenciosa entre a inocência e a descrença. "Isso é chantagem emocional."
disse ele, com um leve tremor na voz que ninguém notou. E chantagem, senhorita, é crime. Então me prenda também, respondeu ela, mas me ouça antes. A coragem dela o desarmou. Por um instante, Fausto Deline se viu diante de algo que não conseguia controlar. Não era uma testemunha, não era um documento, não era uma prova. Era apenas uma criança e sua fé inabalável. Ele recostou-se na cadeira, o peso do passado o prendendo como grilhões invisíveis. 2 minutos, disse por fim. E espero que saiba o que está fazendo. Verônica respirou fundo, as pequenas mãos cerradas ao lado do corpo. Meu pai não roubou ninguém. Eu sei onde ele estava naquela noite. Ele estava comigo. A voz dela ecoou firme e os olhares se cruzaram como lâminas. O senhor diz que acredita na lei, mas a lei também falha, senhor juiz. Às vezes a verdade não está nas provas, está nas pessoas. A cada palavra, Fausto sentia algo se mover dentro de si. Um peso, uma lembrança, uma dor antiga que começava a despertar. Ela deu um passo à frente. O senhor também foi acusado injustamente um dia, não foi? O silêncio foi tão profundo que se podia ouvir o vento batendo nas janelas. Fausto ficou imóvel. Ninguém jamais falara sobre aquilo. Ninguém. Verônica continuou, sem medo. A vida tirou do senhor as pernas, mas não o coração. E o senhor deixou que ele morresse. Mas eu posso ajudar o senhor a sentir de novo. Ele apertou o apoio da cadeira, os olhos marejando contra a própria vontade. Chega, disse, com a voz falhando, mas ela não parou. Eu não quero que o senhor acredite em mim. Quero que acredite no que ainda existe dentro do senhor, porque a justiça, de verdade, só acontece quando o coração acorda. Houve um silêncio absoluto. Nenhum repórter ousou mover-se, nenhum policial respirou alto demais. Era como se o tempo estivesse suspenso, esperando o que viria a seguir. E então, algo aconteceu. Uma rajada de vento atravessou as janelas, fazendo as cortinas se moverem como sombras vivas. O juiz levou a mão ao peito, sentindo uma estranha corrente percorrer-lhe o corpo. Uma sensação que não experimentava há 15 longos anos. As pontas dos dedos tremiam, as pernas dormentes formigavam. Ele piscou, incrédulo. Senhor juiz, chamou o assistente, percebendo o rosto pálido do magistrado. Mas Fausto não respondeu. Um calor inexplicável subia de suas pernas e lágrimas, pela primeira vez em anos, desciam-lhe pelo rosto. Verônica sorriu, baixinho, como quem sabia o que viria. O tribunal inteiro observava, atônito, o juiz erguer lentamente as mãos para o descanso da cadeira. A madeira gemeu e um som surdo ecoou. As rodas se moveram para trás. E então, com esforço visível, Fausto Deline se levantou. Por um instante, ninguém acreditou. O silêncio virou espanto e o espanto virou grito. Repórteres deixaram cair câmeras, policiais recuaram e Ramiro apenas chorou, não por si, mas pelo milagre que testemunhava. O juiz estava de pé, suas pernas tremiam, frágeis como as de um homem renascendo. O olhar, perdido entre incredulidade e arrependimento, buscava explicação onde só havia fé. Ele olhou para Verônica. O que você fez? Balbuciou. Eu não fiz nada, respondeu ela. Só pedi para o céu lembrar que o senhor ainda tinha um coração. Fausto cambaleou, as lágrimas misturando-se à respiração pesada. E quando finalmente falou, a voz já não tinha mais autoridade. Tinha humanidade. Caso encerrado. O réu Ramiro Sandoval está livre. Um murmúrio virou aplauso. Um homem foi liberto. Um juiz voltou a andar. E uma menina de 7 anos ensinou a todos que a fé não é a ausência de razão, mas a coragem de acreditar quando ninguém mais acredita. Enquanto o tribunal explodia em comoção, Fausto olhou para o alto, buscando o mesmo céu que por anos ignorara. E num sussurro quase imperceptível disse: obrigado. Aquele era apenas o começo. O milagre não terminava ali.
porque quando a fé desperta o impossível, o destino sempre encontra um jeito de continuar escrevendo sua história. E essa era apenas a primeira página. A noite caiu silenciosa sobre a cidade, mas o tribunal não conhecia descanso. As lâmpadas pendiam do teto como olhos curiosos, iluminando corredores vazios e salas agora abandonadas pelo barulho humano, mas ainda impregnadas pelo eco do impossível que ocorrera horas antes. Fausto Delin voltou sozinho ao seu gabinete, cada passo sobre o piso de mármore ressoando como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. Ele se apoiava na cadeira de rodas, não por necessidade. Aquela sensação estranha nas pernas ainda insistia em lembrá-lo do que acontecera, mas por hábito, por anos de vida moldados pelo medo e pelo ceticismo. Sentou-se, fechou os olhos e respirou profundamente. 15 anos de rigidez, 15 anos de regras e papéis frios, e agora, o impossível. A memória daquela pequena menina, Verônica, ajoelhada diante dele, tocando seus joelhos dormentes, ecoava em sua mente como um tambor insistente. Ele sentia as pernas pulsando, formigando, e a raiva se misturava à incredulidade. Era real ou apenas um delírio provocado pelo cansaço, a pressão ou a fome reprimida? Do lado de fora, a noite carregava o vento frio que trazia consigo o cheiro da chuva iminente. Fausto sentia que algo havia mudado, mas não sabia o quê. A lógica que sempre guiara sua vida parecia ter evaporado, deixando-o vulnerável a perguntas que há muito tempo não ousava fazer. Ele pegou uma caneta e começou a escrever, rabiscando linhas desconexas, como se a própria tinta pudesse ajudá-lo a entender o inexplicável. Enquanto isso, Verônica estava em seu pequeno quarto improvisado no abrigo municipal. O vestido azul estava agora manchado de lágrimas e poeira, mas seu olhar permanecia firme. O milagre que acontecera no tribunal não trouxe apenas alegria, trouxe também medo. Ela conhecia o poder que havia despertado, mesmo sem entender completamente. Sabia que a verdade que carregava era frágil e preciosa. Ramiro, seu pai, finalmente livre, abraçava-a com força, como se quisesse compensar todos os anos de dificuldades com um único momento de alívio absoluto. Mas a liberdade tinha um preço. O caso ainda não estava encerrado. Havia perguntas a serem respondidas, provas a serem analisadas e uma cidade inteira que ainda julgava antes de ouvir. Verônica sabia que, por mais corajosa que fosse, precisaria de ajuda para manter o equilíbrio entre fé e realidade. E mais que tudo, sabia que o juiz também precisava de alguém que lembrasse que a justiça verdadeira não se limitava a palavras escritas em pergaminhos. Na manhã seguinte, Fausto chegou cedo ao tribunal. Havia uma tensão invisível no ar, como se cada sombra carregasse o peso do que tinha acontecido. Ele se sentou em sua cadeira, hesitando antes de encostar-se ao apoio. Um calor familiar percorreu suas pernas, fraco, mas inequívoco. Olhou para os papéis do caso de Ramiro, agora reaberto, e sentiu uma responsabilidade que jamais conhecera. Não era apenas sobre leis, era sobre reparar o erro que quase havia cometido, sobre reconhecer a coragem de uma criança que ousara desafiar tudo que ele acreditava. Verônica apareceu pouco depois, sentando-se silenciosa na primeira fila. Ela observava cada movimento do juiz, cada hesitação, cada respiração profunda. Por dentro, ela se perguntava se ele realmente compreenderia o peso de suas palavras, se a justiça ainda podia ser guiada por algo além de regras frias. O juiz finalmente quebrou o silêncio. Você não deveria estar aqui sozinha, criança, disse, tentando disfarçar a vulnerabilidade na voz. Há coisas que nem mesmo adultos podem enfrentar sem apoio. Ela sorriu levemente. Eu não estou sozinha, senhor juiz. Tenho meu pai e tenho a verdade. E por algum motivo também tenho o senhor. O clima no tribunal começou a mudar.
Repórteres olhavam curiosos, mas hesitantes. Policiais mantinham distância, sentindo que não podiam controlar o que se passava ali. Fausto respirou fundo, reunindo coragem e clareza para encarar o que se apresentava. "Vamos ouvir a gravação novamente", disse ele, conectando o pendrive que Verônica lhe entregara. O vídeo reproduziu cada detalhe daquela noite fatídica. Ramiro preparando sopa para a filha doente, cuidando dela com dedicação, murmurando palavras de amor e preocupação, enquanto a menina tossia febril, sentindo-se fraca, mas segura nos braços de quem realmente a protegia. Cada cena era uma prova incontestável. Cada gesto, um testemunho silencioso da inocência do homem que estava sendo julgado injustamente. Fausto sentiu a tensão em seus ombros relaxar lentamente. Mas não era apenas alívio, era também culpa. 15 anos de inflexibilidade, quantas vezes ele havia condenado sem olhar verdadeiramente para o coração das pessoas. Quantos erros haviam passado despercebidos por causa de sua rigidez. Verônica o olhava atentamente, como se pudesse enxergar até mesmo as partes mais ocultas de sua alma. Ele finalmente se voltou para a menina. "Você me mostrou algo que eu havia esquecido, ou talvez que nunca soube. A justiça não é apenas lei, é coragem, é verdade, é empatia. Obrigado por me lembrar disso." Verônica permaneceu séria. "Não é sobre agradecer, senhor juiz, é sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. E ainda há muito a fazer. Se o senhor quiser justiça verdadeira, precisará ouvir, observar e sentir. Tudo ao mesmo tempo." O juiz assentiu, sentindo pela primeira vez que a cadeira de rodas não era apenas uma limitação física, mas também um símbolo de seu passado inflexível. Ele precisava aprender a andar novamente na vida, não apenas nas pernas. E assim começou o trabalho real. Revisar o caso, analisar todas as provas esquecidas, confrontar o sistema e, sobretudo, ouvir. Verônica se tornou sua guia silenciosa, sua consciência viva. Cada passo era acompanhado de perto por aqueles pequenos olhos azuis, sempre atentos, sempre vigilantes. Nos dias que se seguiram, o tribunal viu algo que jamais havia presenciado. Um juiz questionando-se, ouvindo crianças, desafiando normas antigas. Fausto sentiu uma força nova crescer dentro de si, fraca, mas inegável. A sensação de caminhar de novo não era mais apenas física, era moral, ética, espiritual. Ele estava aprendendo a andar pelo mundo que havia ignorado, e Verônica era seu guia. Enquanto a cidade observava, murmurando e sussurrando, a dupla improvável começou a reconstruir não apenas a reputação de um homem injustamente condenado, mas também a própria essência da justiça. Um juiz que aprendeu a ouvir, uma criança que ensinou o impossível e um destino que se reescrevia, página por página, com coragem, fé e verdade. A história ainda não estava completa, mas algo estava claro. Milagres acontecem, mas são sustentados pelo trabalho árduo, pela paciência e pelo coração disposto a ver o que ninguém mais vê. E assim, o tribunal nunca mais seria o mesmo. Fausto nunca mais seria o mesmo. E Verônica, mesmo pequena, mostrava ao mundo que a verdadeira força não está no tamanho do corpo, mas na grandeza da coragem e da fé. Os dias que se seguiram foram como caminhar em terreno desconhecido. O tribunal estava em silêncio, não pelo respeito habitual, mas pela expectativa. Fausto Deline, o juiz que sempre fora símbolo de rigidez absoluta, agora caminhava por corredores que pareciam diferentes, iluminados não apenas pela luz elétrica, mas pelo peso invisível de uma verdade que ele estava aprendendo a ouvir. Cada passo era medido, cada gesto carregava a lembrança daquele instante impossível em que sentira a vida retornar às pernas que já julgava mortas. Verônica o acompanhava de perto, seu olhar atento como se cada movimento do juiz fosse uma lição que precisaria guardar para sempre.
Eles não eram apenas juiz e testemunha, eram parceiros de uma missão silenciosa. O pendrive, que continha a gravação de Ramiro, foi colocado em evidência sobre a mesa do tribunal. A mídia, inicialmente cética, agora permanecia em silêncio absoluto, incapaz de desviar os olhos da tela que mostrava a verdade nua e crua. Fausto sentou-se, respirando profundamente, sentindo o peso da responsabilidade que havia sido repassado a ele de forma inesperada. Revisar todas as provas, confrontar oficiais negligentes, enfrentar a burocracia rígida e inflexível. Tudo isso parecia um mar imenso, mas a determinação de Verônica era âncora e vela ao mesmo tempo. Cada palavra que ela dizia parecia guiar o juiz. Cada gesto lembrava-lhe que a justiça verdadeira não podia esperar pela condescendência ou pelo acaso. Ao longo de semanas, o caso de Ramiro Sandoval foi reaberto. Depoimentos esquecidos foram reconsiderados. Câmeras de vizinhos foram inspecionadas, registros de trabalho revisados e provas de alibi finalmente ouvidas com atenção. E a verdade, sempre paciente, começou a emergir com força irrefutável. Cada elemento, cada fragmento consolidava o que Verônica já sabia. Seu pai era inocente. Em uma audiência que parecia carregar o peso do mundo, Fausto Deline ergueu-se com firmeza, não pela cadeira de rodas, mas pelo peso moral que agora carregava. "Estamos diante de provas incontestáveis de inocência", declarou, sua voz firme, mas carregada de emoção contida. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Repórteres, advogados, policiais e familiares. Todos entenderam que não se tratava apenas de uma sentença legal. Tratava-se de justiça verdadeira, tardia, mas finalmente realizada. Ramiro foi absolvido. As algemas que haviam apertado suas mãos por semanas finalmente retiradas. E ele caiu de joelhos diante de Verônica, abraçando-a com lágrimas que misturavam alívio, culpa e gratidão. "Você salvou minha vida, minha filha", murmurou, incapaz de encontrar mais palavras. A menina sorriu, não com arrogância, mas com uma serenidade que vinha da certeza de ter feito o que era certo. Fausto observava a cena, o coração pulsando em um ritmo que há muito não conhecia. Ele não apenas ajudara a reparar uma injustiça, ele mesmo havia sido transformado. A sensação fugaz de caminhar, sentida há alguns dias, deixou de ser apenas um mistério físico e passou a simbolizar o renascimento de sua própria consciência. Ele se aproximou de Verônica, ajoelhando-se levemente para falar com ela em tom sério, mas carinhoso. "Você me ensinou mais do que jamais imaginei. Obrigado por me lembrar que justiça não é apenas lei, mas coragem, verdade e empatia." Verônica, com olhos que brilhavam de determinação e ternura, respondeu: "Não é sobre ensinar, senhor juiz. É sobre fazer o que é certo. E ainda há muito a fazer para que ninguém mais sofra injustamente." O juiz Deline suspirou, sentindo pela primeira vez em décadas uma leveza que não sabia existir. A cadeira de rodas ainda era parte dele, mas agora não era um símbolo de limitação. Era um lembrete de transformação. Ele havia visto por 5 segundos o impossível, e isso mudou tudo. Nos meses seguintes, Fausto e Verônica trabalharam juntos para revisar casos antigos, investigar denúncias negligenciadas e reescrever histórias de injustiça. Cada vitória, cada inocentado era um pequeno milagre que reavivava a fé na justiça. A cidade começou a perceber que algo havia mudado, que o tribunal não era apenas um lugar de julgamentos frios, mas de esperança, onde mesmo a menor das vozes podia fazer a diferença. O dia em que o último documento do caso de Ramiro foi arquivado, marcou um novo começo. Fausto, sentado em sua cadeira, olhou para a menina que havia mudado sua vida. "Verônica, hoje você não apenas salvou seu pai, mas também salvou este tribunal, salvou a mim. Nunca subestime o poder de uma criança com coragem." Ela sorriu,
Mas desta vez não havia lágrimas, havia convicção. O Senhor me ensinou que até mesmo um juiz pode aprender a andar de verdade, mesmo que seja pelo coração. A história se espalhou pela cidade, tornando-se lenda e inspiração. Crianças começaram a acreditar que poderiam mudar o mundo, adultos começaram a questionar a rigidez que os cegava, e o tribunal se transformou em símbolo de justiça viva, não apenas de leis escritas. E assim, o impossível aconteceu. Um juiz que voltou a andar, mesmo que brevemente, não apenas recuperou parte de si mesmo, mas também redescobriu a humanidade que havia escondido por 15 anos. Uma menina pequena havia ensinado ao mundo uma lição que nenhum livro de leis poderia jamais ensinar. A última cena mostrava Fausto caminhando lentamente pelo tribunal, apoiado na cadeira, mas com a postura ereta, o olhar firme e o coração leve. Verônica ao lado dele, olhos atentos, mãos firmes. Juntos, não apenas enfrentavam casos, mas reescreviam a própria ideia de justiça. Um milagre de coragem, verdade e amor que ninguém jamais esqueceria. Se essa história tocou seu coração, conte nos comentários qual momento te fez acreditar no impossível. Inscreva-se em Vidas Alheias para mais histórias que emocionam, inspiram e transformam vidas. Deixe seu like se acredita que a coragem de uma criança pode mudar até mesmo o destino de